Olá, tucanos! Na fase anterior, nós vimos qual a guerra que Gael e cada um de nós desbravadores temos que enfrentar. Vamos agora acompanhar o próximo nível? Gael aceitou a aventura e foi levado para seu primeiro desafio. Antes, o ES apresentou a Gael um álbum com fotos de heróis experientes que já tinham terminado seu treinamento e que aguardavam uma dupla para se juntar à batalha. Na lista, ele reconheceu o nome de Rodrigo, o seu conselheiro, e o escolheu como mentor. Agora juntos, Gael e Rodrigo chegam ao primeiro desafio. O ES explicou as regras. Vocês poderão assistir a uma história e, num determinado momento, deverão tomar uma decisão. Se for acertada, serão recompensados com Tiltro. Se não, perderão tudo o que possuem. Gael ficou encantado com a beleza do local. Um imenso jardim cheio de animais e árvores cheias de frutas. Gael então começou a andar pelo local e se deparou com um gigantesco leão. Ele saiu correndo, mas o leão o derrubou e começou a lambê-lo. Gael reparou então que o leão não possuía garras afiadas ou presas terríveis, e seu comportamento era semelhante a de um gato doméstico, porém com 300 quilos. Logo, ele viu que o ambiente é amistoso e todos os animais estão convivendo sem medo. Gael viu de longe 3 pessoas muito parecidas, conversando entre si, mas a distância não o deixava escutar. Percebendo que um deles pegou barro e moldou um boneco muito grande, Gael ficou quieto, observando por entre as folhas. Até que o ES o pediu para se aproximar, pois eles eram amigos. As 3 pessoas viram Gael e o convidaram para se aproximar e ver o boneco de barro. Gael, então, pôde ver cada detalhe perfeito, moldado por eles. Rodrigo explicou que agora eles deveriam se afastar, pois era um momento especial. Rodrigo retirou a sua espada brilhante, bem diferente da espada de Gael, e os deixou invisíveis. Gael, encantado com a beleza da espada de seu mentor, foi chamado a prestar atenção no principal, a cena que estava por vir. Uma das 3 pessoas, então, soprou próximo à boca e ao nariz do boneco de barro, e ele se transformou num ser humano. Gael ficou impressionado. Ele permaneceu um tempo observando em segredo aquelas 3 pessoas e viu que eles estavam conversando com o novo ser, recém-criado. Logo, os 3 deram o nome de Adão e o cargo de cuidador daquele belo local. Gael viu Adão dando os nomes para todos os animais e recebendo sua companheira. Rodrigo disse a Gael que algo triste estava para acontecer. Assim, eles assistiram à queda do homem, onde a serpente tentou a mulher e enganou Adão e Eva. Eles viram então o casal ser expulso do jardim e tendo que cultivar o seu próprio alimento. Gael ficou muito triste e disse a Rodrigo: "A regra era clara. Por que eles comeram do fruto? Por quê?" O ES respondeu: "O que está feito, está feito. Você deve entender que você foi criado para um propósito, mas infelizmente o inimigo venceu essa batalha e tirou a humanidade do propósito original. Agora, o seu propósito é cooperar com o rei Mike para vencer essa guerra. E então, Gael, aceita vencer esse propósito?" No treinamento de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os seres humanos. Você sabe de onde viemos? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. E disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra." E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Podemos ver então que os seres humanos, homens e mulheres, foram criados por Deus, lá no 6º dia da semana da criação. A imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós fomos feitos de maneira semelhante ou parecida com o Criador. Porém, atualmente, nós temos uma diferença muito importante entre os seres humanos e Deus. Vamos conferir?
Salmos 8,4 diz o seguinte sobre a natureza do ser humano: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Já 1 Timóteo 1,17 nos fala sobre a natureza divina. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Vocês conseguiram então reparar na diferença? Enquanto nós, seres humanos, somos seres mortais, que morrem no fim da vida, o Senhor é imortal, eterno, nunca acaba. Como Gael viu, o ser humano foi feito também de um material diferente. Gênesis 2,7 descreve a fabricação do ser humano. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o material do qual fomos feitos é o pó da terra, e é por isso que quando nós morremos, nós vamos nos desmanchando até virar pó novamente. Esse texto bíblico também explica como esse pó passou a ser um ser vivente, através do fôlego de vida dado por Deus. Esse é um processo bem simples. Pó mais fôlego da vida é igual a alma vivente. Sem o fôlego que vem de Deus, nós deixamos de ser vivos e retornamos a ser pó. E não são apenas os seres humanos que têm esse fôlego de vida. Eclesiastes 3,19 nos diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. A vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. O processo, então, é o mesmo para os animais. A vida é dada por Deus. A vida no Jardim do Éden era maravilhosa. O Senhor tinha colocado os seres humanos como cuidadores ou mordomos do jardim, responsáveis pelos animais e plantas do local. Deus deu apenas uma regra para ser seguida. Regra essa que nós podemos ver em Gênesis 2, versos 16 e 17, que diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, Adão e Eva se deixaram enganar pela serpente e desobedeceram à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Assim, Gênesis 3, 22 e 23 nos traz o desfecho da vida dos seres humanos no Jardim do Éden. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. É importante nós sabermos que Deus não tinha feito uma armadilha quando ele colocou a árvore do bem e do mal no jardim. O objetivo dessa árvore era testar a obediência e o amor dos seres humanos ao Senhor. Eles tinham sido avisados pelos anjos de Deus sobre o inimigo Satanás e que ele tentaria derrubá-los. E ele usou a serpente como ferramenta para esse propósito e só podia atacá-los quando eles estivessem perto da árvore. Quando Eva se afastou de Adão e se aproximou da árvore, ela se colocou em risco. E achando que ela seria capaz de resistir a qualquer coisa sozinha, Eva acabou caindo e levando Adão a escolher cair com ela. Satanás tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. Ele está sempre procurando despertar uma curiosidade, uma inquietação, uma vontade de alcançar os segredos da sabedoria e do poder divinos. Então, em seus esforços para pesquisarem o que Deus não revelou, muitas pessoas acabam se descuidando das verdades que ele revelou e que são essenciais para a salvação. Satanás tenta os homens à desobediência, os levando a crer que estão a entrar em um campo maravilhoso de saber. Mas isso tudo é um engano. Quando os homens percebem, já estão desprezando os mandamentos de Deus e caminhando na estrada que leva à degradação e à morte. Mas, felizmente, nem tudo está perdido. Nosso Deus é tão maravilhoso que ele criou um plano impressionante para nos salvar. Nós vamos aprender mais sobre esse plano em outras fases ali para frente.
E como Esse falou para Gael, os seres humanos foram criados com um propósito. Esse propósito é sermos servos de Deus, lutarmos com Ele na guerra contra o inimigo. Nós buscarmos a Ele para nos ajudar em nossas necessidades. Nós levarmos aos outros a mensagem de salvação que o Salvador nos oferece. E em Romanos 2, versos 6 e 7, nós vemos que quem lutar ao lado do rei terá uma recompensa. Veja só. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, a honra e a incorrupção. Desbravadores, agora vocês estão sendo desafiados juntamente com Gael. Vocês aceitam viver esse propósito? A missão para coletar Tiltro dessa semana é ler e explicar os seguintes versos: Isaías 26, 3, Romanos 12, 12, João 14, 1 a 3, Salmos 37, 5, Filipenses 3, 12 a 14, Salmo 23 e 1 Samuel 15, 23. Cada vez que você cumpre os requisitos espirituais das classes, você está aumentando sem perceber a quantidade de Tiltro que você tem. Assim, você estará mais forte para as batalhas que terá pela frente. Somos parte do